todos muito bem-vindos que estão aqui. O tema hoje da nossa aula é como criar sociedades que funcionam. E por que é importante? Por que eu quis trazer para vocês essa questão, trazer essas informações para vocês e discutir um pouco sobre a questão de sociedade. Sociedade é algo extremamente delicado e ela pode ser um fator de sobrevivência do nosso negócio. Dependendo da forma que nós conduzimos a nossa sociedade, dependendo da forma que nós formamos as nossas parcerias, que nós trazemos todo o conteúdo que nós temos para o nosso negócio, a sociedade ela passa a ser um ponto onde o seu negócio ele pode performar, ele pode crescer, ele pode se multiplicar por essa soma que você faz, mas se isso não for bem estabelecido também, qual é o grande risco que a gente corre? O risco de ter um negócio que ele nasça e cresça muito bem, mas em pouco tempo ele começa a minguar, porque dentre os sócios ali na cabeça do negócio, do projeto da empresa, as coisas começam a não fazer sentido. Então eu separei aqui para vocês 5 pontos que eu quero tratar para vocês aqui, que eu acho que são extremamente relevantes. Eu trabalho há 16 anos no mercado com sociedade, com empresa, com desenvolvimento de sócios, de empresários, e são coisas que eu vejo todos os dias. E que cada dia mais eu vejo que às vezes você tem uma ideia de negócio fantástico, você tem um projeto super vencedor, que tem tudo para dar certo, mas ele não sai, ele não decola, ele não sai do papel, porque de fato as pessoas não têm conexão, elas não têm liga para fazer aquilo ali, né? Você não consegue criar uma linguagem comum e os sócios dirigirem aquele negócio para um objetivo comum. Então, qual é o primeiro ponto quando a gente vai tratar de uma sociedade? É alinhamento de valores e princípios. Se eu não tenho valores e princípios alinhados com aquela pessoa, com aquele parceiro, né, na convivência, na forma de tratar os colaboradores, na forma de se relacionar e desenvolver o negócio, em como eu vou fazer a oferta de um produto para o mercado, da maneira que eu vou buscar trazer as pessoas para o meu dia a dia, né? Como eu vou levar a minha marca, se eu vou fazer isso de uma forma mais humanizada, de uma forma mais agressiva, tudo isso nós trazemos para a nossa sociedade. E quando eu me associo ou eu me alinho com pessoas que não têm os mesmos valores e princípios que eu tenho, eu corro um grande risco. Por quê? A minha empresa, o nosso negócio, a nossa empresa, ele tem muito a personalidade do proprietário, do empreendedor, do dono, né? À medida que esse negócio ele vai se desenvolvendo, a gente coloca ali toda a nossa energia, a gente coloca os valores que acreditam, os princípios que acreditam. E se a gente, de alguma forma, se conecta ou se une com pessoas, com parceiros, com sócios que têm valores e princípios desalinhados com o nosso, em maior ou menor tempo, essa sociedade vai afundar. A gente consegue criar sinergia, a gente consegue criar alinhamento, a gente consegue trazer ideias significativas, alinhamento de projetos, alinhamentos de realizações construtivas, quando de fato nós temos alinhamento de princípios e valores. Se nós não temos esse alinhamento de princípios e valores, nós vamos ficando cada vez mais distante ali da essência daquela sociedade. Então, primeiro ponto que eu quero deixar aqui para vocês, para uma sociedade vencedora, uma sociedade de sucesso, uma sociedade que funciona
E eu falo isso para vocês não só pelos estudos que eu faço, pelas especializações que eu tenho nessa área, mas também de cadeira, de experiência própria, né? Eu tenho um negócio há 6 anos, eu tenho sociedade nesse negócio, eu faço projetos em sociedade, em parcerias, e cada vez mais eu consigo notar claramente como isso é latente, como isso é forte. E se a gente não tem um olhar especial para essa sociedade, a gente, ao longo do caminho, você sente que a conexão se perde, alguma coisa para de fazer sentido. Se já tiver acontecido alguma vez com vocês, né? Se isso estiver fazendo sentido para vocês aí, me mandem um joinha para eu saber que está fazendo sentido para vocês, que vocês ou já tiveram sociedades ou já se alinharam com pessoas para fazer parcerias de negócio, que ao longo do caminho vocês olharam e falaram: puxa, não era isso que eu queria, não era isso que eu estava buscando. Né? Eu não acredito que as coisas devam ser conduzidas dessa forma. Eu não acredito que um negócio, que um projeto possa ter sucesso se ele for conduzido assim ou se ele tiver esses valores. E aí, o que é importante quando eu noto isso? Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu tenho uma empresa e um dos maiores valores que tem na minha empresa, mas que também faz parte do meu valor pessoal, é a união, a colaboração, certo? Aí o que acontece? Se eu me associo com alguém ou com algum sócio, com alguma sócia que tem um valor, uma orientação muito alta, muito competitiva, né? Não é uma competitividade de negócio que é diferente, que é uma coisa super bacana, que vai trazer inovação. É competitivo de competição. O que vai acontecer? Como eu tenho como princípio, como valor a união e esse outro sócio a competitividade, isso a longo prazo, até a curto prazo, vai começar a gerar conflito entre eu e meu sócio. Porque eu vou querer seguir uma linha de colaboração, de união, de compartilhamento, de acolhimento, de escuta, de benchmark, de divisão. E talvez esse meu sócio tenha uma orientação, meu sócio ou minha sócia, para quê? Para ser mais competitivo, né? Para tentar eliminar concorrência, para ter uma agressividade no mercado que muitas vezes não é necessário. Se você tiver um diferencial, for inovador, você não precisa usar essa agressividade. Então são pontos que eu quero trazer aqui de exemplo para vocês. Por quê? Porque isso a longo prazo vai tornando uma sociedade pesada e inviabiliza, né? Por exemplo, um outro exemplo, se você tem como valor principal a excelência naquilo que você faz e você se associa com uma pessoa que tem como valor principal o lucro, imagina o que vai acontecer. Você querendo oferecer um serviço de excelência com o melhor que você possa fazer, tentando inovar, tentando buscar no mercado tendências e a outra pessoa tentando fazer tudo o mais barato possível, sem tanto trabalho, para oferecer aquele serviço no menor esforço possível, porque aquilo atende o que ela está buscando. Então, a reflexão que eu quero trazer em cima desse primeiro ponto para vocês, que é o ponto de avaliar se você e seu sócio têm valores e princípios parecidos, é para prevenir um desgaste a médio e longo prazo e até uma interrupção dessa sociedade de uma forma que possa prejudicar a empresa. Às vezes a empresa tá belezinha, o projeto tá bonitinho, tá decolando, quando de repente a gente começa a notar que não tem fit, né? Que você vira e fala assim, nossa, não tem fit. A forma que essa pessoa trata os negócios, trata as pessoas, não tem nada a ver com a forma como eu faço isso e como eu quero fazer isso, né? Ter clareza. Então, para fazer sociedade, autoconhecimento é fundamental. Por que a gente busca uma sociedade? Para dividir responsabilidades,
para a gente conseguir ter mais qualidade naquilo que nós fazemos com esforço menor. 2 cabeças, né, 3 cabeças, 4 cabeças, pensam melhor que uma. Então a gente faz sociedade para enriquecer o que nós estamos fazendo, não para empobrecer e gerar um peso nas nossas costas e a gente sentir que tem que ficar carregando uma outra pessoa nas costas. Não é esse o objetivo. Por isso que é um ponto de atenção e que pode a longo prazo vir a ser desmanchado ou de alguma forma não fazer sentido mais. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui é a questão do perfil comportamental. Quando eu vou fazer uma sociedade, o que eu preciso entender? Que o ideal é eu não buscar uma pessoa que seja idêntica a mim. Porque uma pessoa que pensa como eu, age como eu, escolhe o que eu escolho, tem as mesmas prioridades que eu tenho, o que essa pessoa vai contribuir? Ela vai contribuir pouco, porque ela vê de um mesmo ponto que eu vejo. Ela traz a ideia, a informação, o viés de um mesmo ponto que eu estou. Então é muito importante a gente buscar perfis complementares. Se eu tenho uma habilidade muito forte de execução, de prospecção, o que eu vou fazer? Eu vou buscar pessoas que tenham habilidades, né, para se tornarem meus sócios, para se tornarem meus parceiros de negócio, que tenham habilidades complementares à minha. Pessoas que tenham habilidade de planejamento, pessoas que tenham habilidade de organização, pessoas que tenham habilidade de detalhamento. A gente precisa ter um fit legal disso, senão fica a competência e a habilidade repetida e é onde começa a gerar o conflito. Porque as pessoas não têm consciência em relação a isso. Faz sentido para vocês? Então, o que é importante? A gente precisa de pessoas que tenham valores e princípios afins aos nossos, que isso são os nossos inegociáveis, tá, pessoal? O que são os nossos inegociáveis? É aquilo que a gente não põe na mesa para jogo, não vai para a mesa para jogo, não tem negociação, né? Não tem discussão sobre aquilo. Por exemplo, tá? Vou pegar aqui para vocês um exemplo. Meu primeiro valor pessoal é integridade, segundo justiça, aí o terceiro é senso de propósito, o 4 é perspectiva. Não dá para eu fazer negócio com uma pessoa ou criar uma sociedade com uma pessoa que não tenha lá entre os 5 valores principais dela integridade, ou que ela não tem um senso de propósito muito forte, porque em algum momento a gente vai começar a se chocar. Em que momento isso vai ser um choque ou em que momento isso vai se tornar um problema? Eu não vou falar desafio, não, porque senão a gente não entende de fato o que está acontecendo. É um problema mesmo. Dentro de sociedade isso vira um problema. Como isso se torna um problema? Isso se torna um problema a partir do momento que para mim isso é inegociável e para a pessoa isso é flexível. Tudo bem para a pessoa se não for assim, né? Tudo bem colocar na mesa, colocar para jogo coisas que para vocês são inegociáveis. Vocês entendem por quê? Os princípios e os valores, eles estão no núcleo duro aqui, como se fosse realmente um casamento. E aí eu tenho que buscar perfis de comportamentos complementares, porque eu posso ter princípios e valores alinhados com comportamentos complementares. Eu vou dar um exemplo para vocês, principalmente dentro da teoria DISC, que é uma teoria que eu trabalho muito, tá? E eu trabalho isso com os sócios também. O meu perfil comportamental DISC, né? Depois que, se alguém não sabe o que é, lá no meu YouTube tem, e lá no canal do Telegram tem também. Quem ainda não acompanha no canal do Telegram, vai lá no canal do Telegram, é @Dariane_gato, que eu coloco todos os conteúdos de vídeo, tudo que eu gero de conteúdo vai para esse canal. Então a aula aberta da semana passada foi sobre isso, perfil comportamental. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, o meu sócio tem um perfil
estável, analítico. O meu perfil, ele é influente, dominante, que são valores e princípios muito parecidos, mas nós temos comportamentos completamente complementares. Então a gente consegue somar dentro daquilo que a gente faz, respeitando o que é o inegociável, né? Os valores que são inegociáveis. Então o que a gente tem que buscar se associar? Com pessoas que tenham habilidades diferentes das nossas, porque normalmente a gente quer se associar com aquelas pessoas que são parecidas com a gente. Essas pessoas que são parecidas com a gente não precisa, porque a gente já vê as coisas como elas vêm. Então a gente precisa de coisas e de pessoas que tenham um olhar diferente, tá? Né? Não faz muito sentido eu encher a minha equipe de pessoas parecidas comigo, que sabem as mesmas coisas que eu. Não, é trazer o diferente, trazer a diversificação, trazer aquilo que é plural, trazer as pessoas que pensam diferente de mim, mas que têm uma base sólida de valores e princípios que serão sempre respeitados, porque aí funciona. Porque o único ajuste que você tem que fazer aí é o diálogo, porque todo mundo tem o mesmo interesse. Ponto 3, né? Tenha clareza do que é negociável e do que é inegociável para você. E uma coisa muito importante, gente, para vocês que estão aqui, deixem claro isso logo de início, tá? São os contratos que a gente faz com as pessoas com que nós nos associamos. Então é muito importante a gente deixar muito claro o que pode ser negociado, o que é flexível e o que não é negociado. Isso não tem nada a ver com dinheiro, tá? Isso não tem nada a ver com questões financeiras de um negócio. Isso tem a ver com a questão de sustentabilidade dos relacionamentos dentro do negócio, para o foco em resultado dentro do negócio e para a gente deixar claro desde o início qual é a linha que, se for cortada, que se for passada, aquele relacionamento morre, aquela sociedade é diluída, é desfeita, aquela parceria é rompida. Por que eu digo para vocês que é importante a gente falar sobre isso? Quando vocês montaram sociedade, vocês que estão aqui, que já montaram sociedade ou que vivem em sociedade, vocês já fizeram isso? Já falaram com os sócios de vocês quais são os inegociáveis de cada um? O que é flexível e o que é inegociável? Vocês fizeram esse acordo? Mesmo que seja verbal, de falar para a pessoa isso claramente? Por quê? Da nossa experiência, do que eu tenho visto nesses 16 anos dentro de empresa, as pessoas não têm o hábito, infelizmente, ou a orientação necessária para entender que isso deve ser feito no início de uma sociedade. As pessoas costumam achar que elas vão falar aquilo que é inegociável, o que não pode ser feito, já no final da sociedade, quando ou ela for desfeita, ou por alguma forma aquele contrato não fizer mais sentido, aquela parceria não tiver mais lugar. Por que é importante? Eu recomendo a gente ter isso muito claro e ter esses acordos muito claros, muito bem definidos. Porque numa hora que você tiver que tomar uma decisão, ou se isso ficar numa linha tênue, em algum momento ficar dentro de uma conversa meio nublada, meio estranha, meio esquisita, você sabe exatamente se você chegou no ponto do seu inegociável ou não. Não é algo que você vai precisar buscar uma consulta de terceiro. É algo que, se você colocar a mão aqui no seu coração, você vai saber se aquilo continua fazendo sentido para você ou se foi quebrado algo que estava dentro do contrato de relacionamento da sua sociedade, do que era inegociável, tá? E por que é importante deixar claro desde o início? Para que as pessoas saibam, inclusive, o que é esperado delas. É muito importante você levar para o seu sócio qual é a sua expectativa em relação a ele e também perguntar para o seu sócio o que ele espera de você como sócio.
Ai, Dari, mas eu tenho que perguntar isso, não está subentendido que é uma colaboração? Não, não está subentendido, né? Eu trabalho, faço muita mentoria de sócio e uma das coisas que mais geram conflito, um dos pontos que mais geram conflito é que essas expectativas não são alinhadas. Você precisa falar, precisa alinhar, é uma conversa muitas vezes difícil de ser feita, mas que precisa ser feita de forma franca, honesta, clara, transparente, até porque, né, eu costumo dizer o seguinte, nós não somos obrigados a nada. Se aquela expectativa que foi trazida para você de alguma forma, ela não faz sentido para o seu dia a dia, ela não faz sentido para quem você é, ela não faz sentido para sua essência, concorda que você talvez não tenha que dar o próximo passo? Que fidelizar de fato aquela sociedade ou aquela parceria, porque é uma expectativa que não faz sentido, que não é real, que dentro do seu coração, dentro daquilo que você sabe que é possível de ser feito com as habilidades que você tem, com as características que você tem, você não vai entregar, porque você não quer entregar, não está disposta a entregar, ou às vezes não tem condições de entregar. Mas por que precisa ser dito? Para não chegar no ponto de ser descoberto pela outra parte. Vou trazer para vocês o quarto ponto, que é importante para criar uma sociedade que funcione. Negociar já na entrada os termos de saída de uma sociedade, considerando todos esses pontos que eu falei para vocês. Sabe por quê? Ninguém entra numa sociedade pensando em sair, mas pensem vocês ou respondam para vocês mesmos. Quantas vezes vocês já viram uma sociedade que deu errado? Ou quantas vezes vocês já viram sociedades e parcerias de negócio que foram diluídas? Todos nós já presenciamos, não é? O que acontece? Por que muitas vezes as pessoas, nossa, dão a boca para chutar nesse aspecto? Porque elas não deixam claro quais são os termos de entrada e os termos de saída da parceria. E aí fica tudo bagunçado, tudo nublado, tudo no meio do caminho. E quando precisa sair de fato daquela sociedade, não tem nenhum recurso, pontuação ou regra, né, ou acordo, ou política, ou qualquer coisa que vocês queiram chamar, para nortear aquela saída de uma forma elegante, profissional, íntegra, que mantenha a imagem dos dois profissionais. Nunca, né, ou quase, nunca é um exagero, mas assim, raramente as pessoas terminam sociedades numa boa. As sociedades costumam acabar igual os casamentos, né? Um ali durante um ano se estranhando com o outro e depois de um tempo as coisas começam a ficar amenizadas. E por que eu quis trazer nessa aula aberta de hoje para vocês que tão importante como a gente entrar é saber como sair, para preservar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, saber os nossos inegociáveis e deixar claro desde o início quais são as condições que nós temos para nos manter no negócio ou para sair dele. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. E aí, o quinto pontinho que eu queria trazer aqui para vocês de como criar sociedades que funcionam, né? Tão importante quanto saber propor, iniciar uma sociedade de forma inteligente é um sócio que possa complementar suas habilidades e competências e ter os papéis e responsabilidades dos sócios bem definidos e separados. E não é mentalmente, é por escrito, tá? Porque onde começa a gerar o desconforto, onde começa a criar o conflito? Quando as pessoas começam a se chocar dentro das suas atividades. As pessoas começam a se chocar trazendo ali algo que elas queriam fazer, mas que está na responsabilidade de uma outra pessoa. Então, ter papéis e responsabilidades bem definidos é fundamental
para quem quer criar uma sociedade que funciona. Muitas pessoas falam assim, a gente tem em mente, a gente vai fazendo as coisas junto, eu combino com o meu sócio, eu combino com a minha sócia. Não, quais são as responsabilidades? Quais são as responsabilidades? Então, é importante e é um dos maiores fatores de conflitos em sociedade. Então, nós estamos chegando ao final aqui e eu vou recapitular para vocês os 5 pontos que eu trouxe para criar sociedades que funcionam. Primeiro ponto, buscar pessoas ou sócios que tenham valores e princípios alinhados com os seus. Segundo ponto, buscar pessoas que tenham um perfil complementar ao seu, ou seja, valores e princípios alinhados e perfil comportamental, habilidades, competências complementares ou distintas, né? Diferentes das suas. A gente não precisa replicar sempre da mesma forma todas as pessoas do mundo. Não, vamos dividir isso. Terceiro ponto, ter clareza do que é negociável e do que é inegociável para você. Nunca coloque na mesa aquilo que é inegociável para você. Se é inegociável, o nome já fala, não tem conversa sobre isso, né? Chegou nesse ponto, chegou num ponto de tomada de decisão como esse, é melhor encerrar. E aí, o quarto ponto que eu trouxe para vocês, negociar já no início os termos de entrada e de saída, tanto nos negócios de parceria quanto nas sociedades. Por quê? Por mais que a gente não entre para sair, a gente sabe que isso é uma possibilidade e que pode acontecer e que as pessoas podem sair dos negócios que elas estão envolvidas. E quinto e último ponto, tenham os papéis e responsabilidades muito bem definidos de cada sócio. Quem é o sócio que tem como responsabilidade as estratégias da empresa, o marketing da empresa? Quem é trazer novos negócios? Quem é o sócio que vai ter como responsabilidade cuidar de toda a operação, fazer toda a orientação da equipe que está ali dentro? Como isso vai ser dividido, medido e acompanhado entre vocês para saber se está dentro daquilo que foi combinado, né? Então, ter clareza desses pontos que foram indicados. Meus queridos, trouxe para vocês todos esses pontos. Sociedade é coisa séria, parceria é coisa séria, deve ser muito bem pensada, muito bem analisada, muito bem avaliada, porque depois que a gente entrou, para sair precisa estar claro, né? Tiraram aí 30 minutinhos do seu tempo para a gente vir fazer essa conversa sobre um assunto tão sério e delicado e importante que são as sociedades que funcionam, tá? Beijo, até a próxima!